Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal do YouTube do Instituto Rudá. Vocês devem estar estranhando, né? Estão acostumados com a nossa colega Raquel, né? Muito mais bonita do que eu. Mas hoje, né? Quem vai conduzir a live serei eu. Não fiquem tristes. A Raquel volta na semana que vem, podem ter certeza, tá? Não estou aqui para tomar o lugar dela, porque ela é muito melhor do que eu para fazer isso. Bom, na semana passada, a gente começou a conversar com vocês a respeito de conteúdo do TFG, né? Como fazer a pesquisa, como procurar as leis, onde pesquisar, né? Tivemos aí várias dicas. Então, hoje a gente vai continuar essa temática sobre conteúdo, sobre organização de conteúdo do TFG, que nós chamamos, então, de revisão bibliográfica número 2, tá? Então, agora, nessa live, o assunto vai ser, e tudo aquilo que eu coloquei, que eu pesquisei lá atrás, o que eu faço? Tá? Então, nessa noite, esse era o nosso tema a ser abordado aqui com vocês, diretamente do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Neto, um dos professores do Instituto Rudá, e é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Bom, para a gente conversar então sobre tudo aquilo que vocês pesquisaram, aquilo que vocês escolheram de dados, né? E como organizar tudo isso, ver aquilo que realmente tem relevância, o que não tem. Então, assim, tem algumas informações que acabam servindo para a gente como base para outras. E essas informações nem sempre vão constar no nosso texto. Então, para isso, para ter essa conversa super bacana com vocês, juntamente comigo nessa noite, eu tenho o prazer de convidar e trazer aqui para a nossa live a professora Ana Carolina. Olá, pessoal, boa noite. A professora Tércia e o professor João. Olá, boa noite. Oi, João, boa noite. Acho que a Tércia está com um probleminha no Wi-Fi dela, mas daqui a pouco ela entra também. Bom, então como eu estava dizendo para vocês, e agora? O que fazer com tanto conteúdo, com tanta pesquisa? Neto, você está falando que eu vou ter que jogar fora o que eu pesquisei? Jamais em tempo algum. Mas nem tudo aquilo que é pesquisado é publicado no seu texto, na sua monografia, tá? Então, para que a gente comece essa nossa conversa sobre o que é aquilo que você pesquisou, né? Como é que é a base disso, eu vou perguntar para a professora Ana Carolina. Carol, e aí? O que eu faço? Né? Como que eu vou escolher tudo isso? Então, Neto, Bom, primeiro queria fazer uma observação, Neto, que você é muito bom na apresentação também. A Raquel numa versão sem cabelo vermelho. Mas então, eu acho que a gente tem essa preocupação, né, de querer usar tudo aquilo que a gente pesquisou para mostrar o conjunto, né, tudo aquilo. São muitas horas de pesquisa e tudo mais. Mas nem tudo precisa ser publicado, né? Então, o que a gente vai entender? Vamos ver tudo que a gente pesquisou, a gente vai conseguir explicar na tese. Mas na tese não, né? Na nossa monografia de TCC. Viciada na sua tese, né? Viciada na tese. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente pesquisou vai estar lá, mas nem sempre de uma maneira linear e com todas as informações que a gente coletou. Então, vamos primeiro pensar no recorte, né? Qual vai ser o tema que a gente vai estudar? Então, vamos lá, vamos pegar as nossas pastinhas que a gente falou na semana passada e colocar uma organização nelas, os nossos post-its ou o nosso Trello, né? Seja qual for a sua metodologia de arquivamento, né, e de mensagem e tudo mais. Então, a gente tenta pegar tudo isso, chacoalhar, fazer um texto e colocar, né? Nunca achamos assim, eu estudei um autor que eu gostei muito, mas eu não citei ele diretamente. Mas, às vezes, você precisou dele para entender uma outra coisa que o outro autor falou, né? Então, é legal colocar ele como uma referência, mas nem sempre precisa estar lá citada, toda arrumadinha. Né, Ter, você quer falar um pouco com a gente também? Problemas de comunicação aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Desculpa aí o atraso e o atropelo. Enfim, nós estamos agora numa fase, né, de discussão daquilo do recorte, né, que a gente chama de como que a gente vai agora aproveitar tudo aquilo que a gente fez em pesquisa. E a grande pergunta é se eu devo colocar tudo que eu estudei no meu trabalho, né? Seja o meu trabalho em forma de monografia, artigos, ou então, né, outras estruturas aí que várias escolas trabalham,
independente disso, a gente passa por todo esse processo. E esse processo de pesquisa e esse montante de coisas que a gente busca, necessariamente a gente não precisa colocar tudo no trabalho. E nesse momento é que a gente faz o recorte, onde que eu paro com a minha pesquisa, né, onde que eu paro de procurar informação e o que eu coloco dentro do meu trabalho. Esse momento do recorte cabe muito bem não só a reflexão, né, do objetivo que eu quero atingir com esse trabalho, né, isso vale para qualquer trabalho, então deixar bem claro até onde eu quero chegar, que é uma coisa que a gente fala muito para aluno, inclusive quando a gente está, né, eles ficam na expectativa da banca, o que vai ser cobrado na banca, né, que vai ser cobrado no meu trabalho. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, deixar bem claro que atinja seu objetivo, deixe bem claro qual é o seu objetivo, o que você se propôs a fazer, né? Se você se propôs a fazer aquilo, e é isso que você está apresentando, ninguém pode te cobrar mais que isso, porque você não se propôs a fazer mais nada que isso, né? Então, você está cumprindo, entre aspas, uma tabela. E dessa forma, deixando bem claro qual é o teu objetivo, é o que você vai aproveitar daquilo que você pesquisou. Porque tudo que você pesquisou é muito válido para o seu conhecimento, né? É muito válido para o teu crescimento profissional, teu crescimento acadêmico, teu conhecimento sobre aquele assunto, ou sobre vários assuntos que a gente acaba, às vezes, né, criando alternativas, caminhos alternativos para chegar no objetivo e acaba se deparando com algumas outras informações. Isso tudo é saudável, isso tudo não é tempo perdido, né? Isso tudo é um acréscimo ao seu conhecimento. E muitos desses conhecimentos são muito válidos quando a gente se depara com algumas perguntas, né? Então, a própria banca pode fazer alguns questionamentos, por que não um caminho alternativo, por que você pegou esse caminho, e aí você vai ter o conhecimento suficiente para dizer, olha, esse eu experimentei, mas não foi legal, né? Então, eu resolvi adotar aquele que foi o que me encurtou o caminho, ou que me acrescentou mais para eu atingir meu objetivo. Então, esse recorte a gente faz no momento que a gente tem a maturidade da informação que a gente precisa, a maturidade do conhecimento sobre o objeto que a gente está estudando, sobre o assunto que a gente está estudando, e a gente começa, então, selecionar aquilo que realmente é importante para o trabalho e aquilo que não é, aquilo que é secundário. E aquilo que é secundário, né, a gente tem uma sequência de informação, que eu acho que isso que é muito importante, essa sequência de informação, ela tem que vir contando uma história, né? Como se você estivesse conversando com alguém e amarrando essa informação. Então, esse recorte, ele vai ser feito no momento que a gente começa a entender qual a sequência que eu vou tomar para atingir meu objetivo. E nunca perder o objetivo de meta, né, para organizar o trabalho, para separar a informação e para dizer, isso é importante para eu colocar, isso não é. É claro que, dentro ainda desse trabalho de um TFG, a orientação é bastante importante nesse sentido, né? O papel do orientador, seja ele de forma individual ou coletiva, né? Às vezes, algumas escolas trabalham com um colegiado de orientadores. Então, independente da forma da orientação, o papel dos orientadores, nesse sentido, ele é bastante importante, porque o orientador tem essa maturidade de enxergar algo além do seu trabalho, pela maturidade de ser o professor e o orientador do seu trabalho, né? Então, vale a pena essa conversa com o orientador nesse momento, para que a gente entenda onde parar com a pesquisa e o que separar de informação para esse conteúdo. Será que eu fui clara, João? Oi. Uma coisa que é interessante, deixa eu só aproveitar a questão do recorte, que muitas vezes também, quando a gente começa uma pesquisa, a gente tem uma ideia inicial do que a gente quer, e depois que você junta todas essas informações, às vezes aquele seu recorte inicial, ele muda. Você passa por um outro caminho. Então, pessoal, não se assustem, não duvidem do seu próprio trabalho e não fiquem confusos. Porque às vezes, vou até pegar uma boa expressão que a Tércia disse, que é contar essa história.
né? Então, assim, o ideal, o importante é que essa história seja bem contada. Mas pode ser que no meio do caminho você começou a contar aquela história e você desvie para um outro capítulo, né? Para um outro viés dessa história. Por quê? Porque tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que te embasou na pesquisa, né, te levou a enxergar outros caminhos, te levou para um novo recorte da pesquisa, né? Muitas vezes você acaba descobrindo novas lacunas, ou seja, aqueles vazios que aí sim você vai pesquisar e vai descobrir, vai entender a real necessidade, tá? Então, o mais importante, né, conte essa história direitinho, do começo ao fim, né? Nunca se esqueça, outra coisa importante que a Tércia trouxe para vocês, né? O orientador, gente, não é nenhum carrasco. Os orientadores estão ali para apoiarem vocês. Então, assim, confiem nos seus orientadores, troquem ideias com seus orientadores, mas os seus orientadores não vão fazer o seu trabalho. O trabalho é seu. Cabe você, a sua pesquisa, contar a sua história, tá? É hora de você ser protagonista, tá? E jamais ser coadjuvante do seu próprio TFG. Não é isso, Tércia? Não é, João? É isso aí. Inclusive, só acrescentando o que o Neto falou, assim, o bom orientador é aquele que realmente cobra tarefa, cobra trabalho, cobra presença, cobra atitudes, né? Então, esse é aquele que vai te ajudar efetivamente o teu trabalho. Passar a mão na cabeça não vai resolver o seu problema. Não vai. A gente está falando de história, de contar história, de ser protagonista, de ser coadjuvante. Ô, Carol, vamos trazer isso de novo para o meio do TFG. Então, na hora que a gente faz esse recorte, como que a gente deve apresentar? Qual que é a sequência dessas informações? Como tudo isso vai acontecer? Qual que vai ser o enredo do seu trabalho? Então, Neto, a gente tem uma sequência, né, que a BNT traz para a gente e que a gente gosta muito de utilizar, mesmo que não seja exigido, porque é uma sequência legal que faz o leitor entender o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente vai contar a nossa história de uma maneira começo, meio e fim, né? Então, a primeira coisa, o que a gente tem que colocar? A capa, né? Então, estão lá essas informações da escola que você está fazendo, qual é o seu nome, qual é o seu orientador, o título do seu trabalho e a data, né? Então, isso é muito importante para que as pessoas consigam rapidamente visualizar, né, esse trabalho e entender do que se trata. Depois disso, a gente começa a parte mais interna do trabalho, né? Os elementos pré-textuais. Então, que são os elementos antes da gente começar a contar a nossa história, né? Então, a gente tem aí uma parte de agradecimentos, né? Que não é obrigatória, mas que é bem interessante de colocar. A gente tem um resumo, que normalmente colocamos em português e em inglês, né? Por que colocar em inglês? É interessante porque hoje com a internet todo mundo consegue acessar, né? Então, às vezes, você colocando uma palavra-chave, alguma coisa, pode interessar uma pessoa de outra língua, assim como a gente também faz consultas em outras línguas. Então, é bem interessante colocar aí o título e o resumo também em inglês, né? E aí, a gente começa com uma lista de formalidades, vamos dizer assim, né? A gente tem a lista de ilustração, a lista de tabela, lista de abreviaturas e também uma lista de símbolos, né? O que seriam isso? É para a gente entender todas aquelas partes que são não textuais, né, do trabalho, mas que vão estar ali inseridas. Então, por essa lista, a gente consegue entender se vai ter mapa, se vai ter tabela, qual é o tipo de projeto. Então, se a gente vai ter um estudo ali, quais são as imagens que a gente colocou desse estudo. Então, é bem legal também a gente seguir certinho. E aí, na ABNT tem toda a formatação, qual é a letra que a gente usa, o tamanho e tudo mais. Na arquitetura, a gente tem, e na engenharia também, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade. Então, nem sempre é necessário a gente usar essas regras do jeito que está na ABNT. Mas lembrando que é sempre interessante a gente usar como base para que o nosso trabalho fique bem formatadinho, né? Depois desses elementos pré-textuais, a gente passa aí para os elementos textuais, né? E no nosso caso também vão ter os estudos de caso, né? E as leituras projetuais. Então, nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma introdução para entender qual é o nosso tema, o porquê a gente está pesquisando isso. Aí a gente coloca, então, uma visão geral do nosso tema.
Depois a gente começa a dividir em capítulos, né? Então, se a gente for estudar determinada região da cidade, a gente coloca tal região. Se a gente for estudar uma cidade como um todo, coloca o histórico dessa cidade. Lembrando que são coisas que interessam ao nosso trabalho, né? Então, a gente não precisa colocar um monte de informação, mas colocar, por exemplo, qual é a população, né? Quais são os elementos que tem ali próximo da nossa área de intervenção, para a gente entender o que o nosso projeto vai facilitar e vai melhorar a vida dessas pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fica preso nessa, a cidade foi fundada em não sei quanto, e colocou em não sei quanto, e vai trazendo a história até chegar hoje, de uma coisa que a gente não vai utilizar. Então, é interessante para a gente saber, né, como desenvolveu a cidade, mas a gente precisa focar nessa parte que vai realmente fazer a diferença no nosso trabalho, né? Depois que a gente contar toda a história e tudo mais do nosso trabalho, a gente passa, então, para a nossa análise de projeto, né? A leitura projetual e também os estudos de caso, se a gente tiver possibilidade de fazer estudos de casos aí em áreas próximas da onde a gente mora, né? Então, nessa parte, como a gente já falou na outra live, a gente vai colocar produtos próximos ao que a gente quer projetar e analisar ele de uma maneira para que a gente possa entender e utilizar isso dentro do nosso projeto, né? E aí, então, a gente passa a analisar a nossa área de trabalho, né? Qual vai ser a nossa área de trabalho, fazer um estudo ali legal de toda a área, para depois, então, passar para o desenvolvimento do projeto, né? João, você tem alguma consideração para falar sobre o desenvolvimento do trabalho? Só precisa ligar o microfone, João. E voltou. Oi, voltou? Voltou. Uhum. Então, é o seguinte, né? Continuando um pouco o que você está falando, a importância de localizar esse trabalho, né? O trabalho não está solto no espaço. Ele tem uma cidade, ele tem um bairro, ele tem algumas considerações que você deve utilizar essa referência até para as pessoas interessadas em ler o seu trabalho, né? Se localizar. Então, veja bem uma coisa, eu não preciso fazer uma cidade, um trabalho na cidade na qual eu estou estudando, eu posso buscar alguma coisa longe. Teve um caso de uma aluna de São Paulo que fez um estudo, uma fez na África, para vocês terem uma ideia, a outra fez em Manaus. Então, essas coisas são livres, né? O tema é livre, mas você tem que fazer essa localização. E o que a Carol falou e a Tércia também, que é uma coisa extremamente interessante, o orientador, ele faz um papel importante, ele faz as perguntas que você deve responder. Mas as perguntas exatamente no intuito de te ajudar a você desenvolver esse trabalho. Lembre-se uma coisa, quando você escolhe o seu tema de TFG, seja um projeto de arquitetura, seja um desenho urbano, uma área, planejamento urbano, seja o que for, você já fez esse recorte. Eu vou fazer um projeto de uma escola, um exemplo. Então, isso passa já a caracterizar uma linha de sequência de estudo e pesquisa. Vou pesquisar a escola? Vou conversar, entrevistar professores de uma escola, que eu achei interessante, os funcionários, né, de secretaria, até as pessoas que fazem a limpeza do edifício, né? Então, isso tudo vai juntando num pacote em que você vai tendo respostas sem fugir do seu objetivo maior, que é um projeto de uma escola. Porque às vezes a gente vai fazendo e vai desviando, né? De repente você está fazendo uma escola, você acaba fazendo uma universidade. Não é isso. Né? Você escolheu tem que uma escola. Recortar, tem que segurar a ansiedade, não é isso? Tem que segurar, porque senão a gente voa muito longe. Então, é bem isso, sabe? Concentre-se no tema. Fugiu do tema, para, respira e pensa se é importante.
Às vezes vai ter algumas coisinhas que são interessantes, né? Algum lugar que você foi visitar, você viu, de repente, será que dá para incorporar isso no meu projeto? Não dá? Mas é uma decisão sua. E lembre-se, repetindo o que já foi falado aqui, o trabalho é seu, não é trabalho do orientador. Porque esse trabalho pode te servir de base para você, quando for trabalhar, for para o mercado. Porque tem empresas que pedem assim, eu quero ver seu portfólio. O que você fez na vida? Eu só fiz estágio e estudei. Um exemplo. Então, o que eu tenho? Eu tenho meu TFG. Então, vamos ver seu TFG. É um trabalho muito bom, porque tem pesquisa, alguns casos tem projeto, alguns outros casos não tem projeto, né? Cada escola define as regras do seu trabalho. Então, essa é a importância. O que eu recomendo a todos é o seguinte: não façam trabalho para passar. Esse é o maior crime que você comete com você mesmo. Quer dizer, faça um trabalho que você goste, que você curta e que, no final, você se sinta seguro para apresentar para uma banca, né? E é interessante... João, uma coisa... Oi? Deixa eu só colocar uma coisa que você falou aí, João, que é muito importante, de que cada faculdade tem o seu modo, a sua regra. Sim. Né? E aí eu vou aproveitar isso e juntar com o que a Carol disse também em relação à estrutura, que às vezes o trabalho a ser apresentado, ele acaba sendo, pode ser que seja um artigo, nem sempre uma monografia. Então, assim, fique atento a essas regras, né? Assim, a Carol trouxe muito bem os elementos pré-textuais e os elementos textuais. Mas quando a gente parte para uma modalidade de TFG, da parte escrita sendo um artigo, nós temos outras minúcias, tá? Mas a história continua sendo contada da mesma forma. E aí, inclusive para contar essa história, existem algumas perguntas, né? E eu lembro muito bem da live da semana passada, porque eu estava nos bastidores e ouvi, e a Tércia disse, né, que ela usava umas perguntas para orientar, né, a questão de organização. Então, vou aproveitar que hoje tem tudo a ver com o nosso tema dessa organização. Ô, Tércia, você não contou para eles quais eram essas perguntas semana passada. Quer contar agora? Como que vocês acabam esse recorte? Como organiza tudo isso baseando em perguntas? Dá uma dica aí para o pessoal. Então, eu falei, inclusive, semana passada que eu não ia entregar todo o jogo, né? Semana passada. Na verdade, é o seguinte, a questão da sequência, né, da organização do trabalho, eu acho que a gente tem que ter claro, eu vou voltar naquela história de contar a historinha, né, de onde a gente partiu para onde a gente chegou. Então, tanto para a gente fazer o texto, né, o corpo do texto, quanto a sequência do trabalho, a gente costuma fazer algumas perguntas básicas. Primeiro, o quê? O que eu estou fazendo? Né? Qual que é o meu objeto? Então, o quê? Segundo, por quê? Então, o quê é meu tema. O porquê é a minha justificativa. Então, a minha revisão bibliográfica toda que eu vou fazer, seja no artigo, seja uma monografia, seja uma simples apresentação, toda pesquisa que eu fiz sobre tudo isso vai estar justificando as minhas tomadas de decisão. Vai dizendo o porquê que eu estou fazendo isso. Então, nesse porquê, eu estou explicando, né, qual que é meu objeto, para quem que ele serve, onde vou colocar. Então, vem aí as outras perguntas. Para quem? Quem que é meu público-alvo? Quem vai usar esse meu projeto, né, esse meu plano, seja o que for? Para quem que é? Onde? É aquilo que o João falou. Onde vai estar localizado isso? E o como? O como é o meu projeto, é o meu resultado. E aí uma dica para a gente já emendar, né, lá com a sequência da nossa live, mas também queria só deixar mais uma dica aí com relação a essa organização, que a Carol veio falando, olha, vamos falar primeiro sobre a parte da revisão bibliográfica. Por quê? Eu estou estudando o meu objeto, eu estou falando o que é o projeto que eu vou fazer. É uma casa? Tá, o que é uma habitação, né? Para quem que são essas habitações? Como que elas servem? Como que elas são construídas? Como elas devem acontecer? Que tamanho que isso deve acontecer? Enfim, eu vou lá, né, destrinchar esse objeto.
Quando eu falo nisso, na sequência eu venho mostrando projetos de referência. Olha como funciona uma habitação. Olha o que é um projeto arquitetônico. Então, eu venho amarrando minhas conversas, né, numa sequência lógica, que é o exemplo do que é habitação. Por isso eu faço leituras projetuais, estudos de caso e assim por diante. Porque na sequência eu vou dizer onde vai estar meu projeto. Vou dizer para quem vai ser meu projeto. Vou dimensionar, vou mostrar meu programa de necessidades, né? Vou fazer um pré-dimensionamento ou não, vai da metodologia de cada um no desenvolvimento do projeto, mas eu vou mostrar onde ela fica, qual que é a minha vizinhança. Então, isso tudo eu venho fazendo uma amarração. Então, é legal que quem trabalha com monografia, ou mesmo com artigo, quando eu encerro um assunto, eu já amarro com o seguinte, e assim por diante. E aí a historinha vem simplesmente sendo contada, né? E aí, eu queria perguntar para o João o seguinte, João, toda essa historinha tem que estar lá dentro do trabalho? Ou tem coisa que eu posso deixar como complemento de informação? O que eu faço com que eu não vou usar mais no meu trabalho, o resto da minha pesquisa? Primeiro, com o que você vai usar? O projeto está inserido dentro do trabalho, né? Esse é o primeiro fato número 1. A gente pode estar dizendo que o principal é o projeto e os demais são coisas anexas. Mas vamos nessa. Por exemplo, ao você escolher um terreno onde vai fazer o tema que você procurou desenvolver, eu vou citar a legislação urbana. Agora, se eu for citar tudo, por exemplo, né, meu trabalho vai ficar do tamanho de uma Bíblia, é enorme. Então, essas coisas, a gente faz o resumo do resumo do resumo e coloca o que interessa, desde que ele caiba dentro daquele texto que você está desenvolvendo. Se não couber, né, e não for necessário, coloque como anexo, por exemplo. Olha, eu vou anexar parte da legislação que fala isso. Eu vou anexar vou falar uma outra coisa. Nós falamos em pesquisa. Você não vai colocar a pesquisa inteira dentro do teu trabalho. Você vai colocar os resultados da tua pesquisa. Mas se eu quiser, no anexo, eu posso colocar a pesquisa em si. Né? A entrevista, está querendo dizer? A pesquisa, a entrevista, seja o que for, né? Então, eu posso colocar só o formulário que eu usei foi esse, as respostas que me deram, o resultado da minha pesquisa, aí está inserida dentro de um texto já dentro da minha monografia. Então, esses cuidados é sempre bom tomar, porque senão não fica um calhamaço e, de repente, você faz com que o leitor desse seu trabalho perca interesse, né? Então, a coisa é simples, né? Veja o que interessa, veja o que é importante. E aí, os anexos são apenas referências que você coloca. Basta ver que ainda está dentro do trabalho, quando a gente fala assim, o último item que a gente coloca é a bibliografia. Né? A norma BNT também define como você tem que colocar essa bibliografia. A partir daí, o que vier é anexo, não ou seja, é integrante ao trabalho, mas de uma forma não tão severa, ela não tem uma certa ordem. Você pode até falar, olha, quer ver como é que foi a minha entrevista? Veja anexo número tal. Então, está lá no anexo, viu? A pesquisa, como foi aplicada, os resultados mais... Está na pesquisa, está lá no meu anexo. Então, isso é simples. E quando a gente faz artigo, eu vou falar uma coisa meio complicada, mas para entender, o artigo é simples. Às vezes ele passa a ter pouquíssimas páginas, 2, 3. Há escolas, inclusive, que pedem apenas um texto praticamente do tamanho de 1 ou 2 A4, né? Então, você faz um banner e tenta, naquele banner, é sua vida. Só que as informações têm que estar lá, todas, de forma resumida, as importantíssimas têm que estar lá, né? E parte do restante desse banner é todo o seu projeto, que deve estar muito bem desenhado. Não esqueça da norma de desenho 6492 de 2021, foi revisada. Né? E isso é importante. Eu quero chamar a atenção por uma coisa que a Carol falou logo no começo, que é o seguinte: as normas
E aí tem uma norma BNT para trabalho científico? Tem. Algumas escolas exigem que seja assim. Outras escolas exigem que pelo menos um exemplar siga a norma. Os demais exemplares são livres de apresentação, né? Eu gosto muito dessa questão do livre de apresentação, porque mostra, inclusive, a sua criatividade. Lembra-se que a arquitetura também é arte. Então, é legal demonstrar isso. Eu vi um trabalho que foi um mestrado na FAU, o FAUSP, cujo todo o trabalho era um desenho assim da fachada de uma residência, de uma casa. Ela estava trabalhando em habitação de interesse social. Aquele desenho que a gente faz de criança, né? Duas águas, a parede, a janelinha, uma portinha e a chaminé, que era coisa que a gente fazia quando era criança. Aliás, a gente faz muito isso, né? Ainda. E era esse todo o trabalho. Ela mandou recortar numa gráfica, ficou tudo igual, ficou muito legal o trabalho do ponto de vista da apresentação, né? Fora que dentro todo o texto tinha, era uma dissertação de mestrado, então mais ou menos quase 300 páginas ali. Mas olha só a criatividade, para tratar de um assunto que era exatamente um assunto de habitação. Então, isso vale a pena também. De repente, na escola, você perguntar mais se você pode ser livre na apresentação, mas não foge daquilo que a gente falou, que é o texto, né? Se eu for um queria trabalho... só completar. É que eu quero fazer duas perguntas para vocês depois, porque eu já ouvi muito essa pergunta. Uma é uma situação, e depois é uma pergunta que sempre fazem para mim durante as orientações. Mas eu deixo essa pergunta para o final, porque é bem capciosa. Não, então, eu queria só voltar um pouquinho nessa questão das perguntas, né? Que a gente deu as dicas aí do o quê, por quê, para quem, onde, como. Porque é o seguinte, essas perguntas, elas cabem em qualquer apresentação. Então, o que eu tenho que colocar num banner? O que é meu objeto? Para quem que é? Por que isso, né? E assim por diante. Então, essas perguntinhas chaves, eu organizo meu trabalho, o conteúdo todo de qualquer tipo de trabalho que eu tenho que apresentar. Só isso. Exatamente. Bom, deixa eu... Fala, né? Manda suas perguntas, logo para a gente... Não, é uma situação que sempre acontece, eu quero a opinião de vocês, já que o nosso assunto essa noite é conteúdo, né? E quando o aluno... O que vocês me dizem sobre as fotografias? Então, o aluno foi fazer um estudo de casa, a Carol bem colocou, né, que seria muito importante se tiver a oportunidade de visitar um local e fazer realmente o estudo de caso, ou quando o aluno vai, né, e para reconhecer o local e tira um monte de fotografia. O que vocês acham quando a gente está folheando um texto e a gente se depara com um álbum de fotos? O que a gente faz com as fotografias, né? Quantas fotografias? O que eu devo comunicar com essas fotografias? Porque, assim, aí eu já vou emendar para a segunda... Aí sim, minha pergunta, né? Que fazem muito para mim. Professor, quantas páginas tem que ter o meu TFG? Né? Então, assim, eu não vou falar nada. Eu vou deixar aí para esse trio incrível, né? Vou chamar aí a Carol para começar a discutir. Eu gostaria que a Tércia e o João trocasse uma ideia e fizesse esse grande bate-papo aí sobre isso, a questão das fotografias e a famosa quantidade de páginas. Ai, meu texto só tem 20 páginas, tá bom? Ah, não, o meu tem 100. E aí? Conta para mim, conta pra gente. Carol, começa aí. Bom, para começar, o livro de fotos é uma coisa que o pessoal realmente se anima, né? Fica assim, e muito vem disso, de a pessoa estar tão animada com o tema dela, de achar que aquilo lá vai fazer toda a diferença para o leitor, né? Mas o que acontece? As fotos, elas são muito importantes para a gente conseguir depois entender o fluxo, ler os nossos mapinhas mentais, ler os projetos que a gente rabiscou, ver as fotos e conseguir entender qual é a logística, né, daquele lugar que a gente foi visitar. Então, ele realmente é importante. Mas, no texto, elas podem ser muito sutis, né? Assim, pegam ou um ponto muito específico, se você gostou de de um determinado local, de uma determinada fachada, ou de algum elemento arquitetônico,
ou algum mobiliário, alguma coisa muito específica, e o restante é você incorporar isso para trazer dentro do seu trabalho, né? Então, isso é o mais importante. E uma dica também, sempre que a gente for colocar foto, a gente precisa ter muito cuidado, né? Se tem alguma criança, se tem pessoas, né, de uma maneira geral, colocar né, bagunçar um pouquinho a face, porque isso não é legal, né? Então a gente tem aí um comitê de ética, tudo que a gente vai citar pessoas e tudo mais, a gente tem que ter uma autorização e tudo mais. Então lembrem-se, sempre que aparecer pessoas, né, especialmente crianças, para a gente bagunçar aí a face para não deixar essas pessoas expostas, né? E com relação às páginas, né? A minha orientadora de mestrado falava assim: o mínimo suficiente para que as pessoas entendam o seu trabalho, né? Então, assim, quantas páginas são? Depende do seu tema e depende da sua capacidade de se expressar, né? Então, assim, se você tem uma facilidade textual, você consegue resumir mais as palavras e explicar mais numa quantidade menor de texto. Se você tem um pouco mais de dificuldade, isso acaba se estendendo, né? Mas, gente, pense, as pessoas vão ler o seu trabalho, né? Então tem que ser uma leitura dinâmica, você não pode ficar aí viajando, rodando muito para colocar no seu trabalho. O que você acha, Tércia? A Tércia está se coçando para falar. Eu acho que você imitou a tua orientadora perfeitamente. E concordo plenamente com ela. Né? Eu acho que assim, essa coisa do mínimo de informação suficiente para o compreendimento do trabalho é perfeito. Não existe número, não existe quantidade. Mas a gente tem que se atentar, assim, pelo máximo, sabe? Porque, assim, não é legal. Eu tenho até uma experiência com o meu mestrado, um convidado na minha banca pegou o meu trabalho de mestrado, que tinha, além do conteúdo, vários anexos, então tiveram quase 300 páginas, que hoje eu me arrependo, hoje eu já faria diferente, mas aí é a experiência que vai mandando, né? E que ele pegou o trabalho e fez assim: você me fez ler tudo isso, né? Então, ou seja, é deselegante a gente dar um trabalho muito grande para um avaliador externo avaliar. Então, acho que a gente tem que começar por aí, a se atentar por essa quantidade, né? Com relação às fotos, eu sou totalmente a favor de ilustração nos trabalhos que são escritos. Totalmente a favor. Primeiro que nós somos arquitetos, então a gente tem que ter, sim, essa comunicação visual, além da questão textual, né? A gente tem que se atentar, não só pelo que aquilo que a Carol falou, mas lembrar que fotos, a gente sempre tem que colocar a data de quando ela é, né? E a gente colocar quem é o autor dessa foto. Que às vezes pode não ser a gente que tirou. E a outra coisa é também, sempre acho legal, sempre, não só fotos, mas em qualquer imagem, acompanhar um texto. Esse texto é muito importante, porque esse texto você vai dizer para nós o que a gente quer, né? O que você quer que a gente veja nessa foto. Aí sim ela fica interessante. Porque colocar um monte de fotos sem dizer que veio, vira um álbum de fotografias, e vamos combinar que álbum de fotografia só é interessante para quem está inserido no contexto, né? Então, na minha família, é legal eu ver. Se você der para o vizinho olhar, ele vai achar aquilo porre. Então, é isso mesmo. Então, é a mesma coisa. É legal a gente ver, eu acho que várias coisas têm que ser ilustradas, principalmente quando você está fazendo um trabalho que não é num local onde os convidados ou os professores da banca conhecem, então você tem que ilustrar, mostrar, né, como que é o terreno onde eu vou fazer o projeto. Olha, que a imagem está mostrando isso, 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 é isso que eu quero que vocês vejam. Porque senão, depõe contra você, porque aí eu vou interpretar essa foto como eu quero. E aí a coisa fica muito, né, dá pano para manga desnecessariamente. Concorda, João? Bom, a questão principal você já falou. A foto tem que estar inserida num contexto. Não é a foto pela foto que não vai servir para nada, né? E eu chamo a atenção, além da foto, de algumas imagens, né? Eu vejo muito trabalho que, para mostrar onde é o terreno, né, printa uma foto no Google Maps, né? E aí aparece um pontinho vermelho
E aí eu falo assim, onde está o Wall-E, né? Vocês lembram do Wall-E? Aquela brincadeira, né? De ficar procurando as coisas. Gente, na realidade, o uso da imagem, das fotos, que eu falei, tem que estar num contexto. Então, não adianta você dar um pontinho vermelho, porque nós que estamos na avaliação, avaliando você numa banca, os professores que estarão avaliando, eles querem saber mais coisas, querem saber esse terreno, onde está, que bairro está, passa transporte, não passa, as questões ambientais, eles querem saber de informações que interferem diretamente no seu trabalho, né? Então, é que eu falo, né? Essas imagens de Wall-E, né? Onde está o Wall-E, né? Aí você fica procurando o ponto vermelho, né? E nem sempre, né? A imagem vem escura, né? Aí custa caro imprimir, então você tem que fazer 5 exemplares. Pô, são 5 exemplares de 150 páginas, olha quanto vai custar. Né? Essas coisas são complicadas. Então, você tem que ter imagens importantes e que vão ser referência no seu trabalho. Quanto ao número de páginas, professor Neto, aí a resposta foi dada fantasticamente. Pode ser 2 páginas, pode ser 200. O que você tem que saber é condensar suas informações que vão dar referência ao projeto que você está elaborando, né? Por isso que a gente fala, mesmo para fazer um banner, que é apenas uma folha praticamente de tamanho A0, vamos dizer assim, ou 2 banners, o texto vai estar muito condensado ali. O que importa mais mostrar o projeto. E aí volta a falar, isso é cada regulamento de trabalho de cada escola que define, né? Eu gosto muito do TFG tradicional, da pesquisa, e que vai ter uma espécie de uma monografia. Porque na vida profissional, nem tudo é só projeto e acabou, né? Há alguns trabalhos que você tem que fazer que são páginas e páginas. Eu precisei fazer um trabalho ao ano passado de uma avaliação urbana por quase 60 páginas, por exemplo. Então, essa coisa, nunca mais vou escrever, vai escrever muito, mais do que vocês pensam que vocês não vão. Desenho, às vezes, não é tudo. Parafraseando uma frase daquele nosso arquiteto mestre, Oscar Niemeyer, ele disse o seguinte: alguns dos meus projetos foram comprados, né, não pelo meu desenho, e sim pelo meu texto. E olha a importância. O arquiteto sabe desenhar e tem que saber escrever, ou seja, se expressar. Então é isso. Não se preocupem com o número de páginas, não é isso. Se preocupem que as informações estão ali e que dessas informações eu consigo que façam base para o meu projeto e que se referenciam no meu projeto e sirva para justificar o meu projeto. Então, é esse o que se cobra, o que se quer. É o famoso quando, como, porquê, quem sabe, para quem, né? Quer dizer, se responder essas questõezinhas, às vezes dá 20 páginas, às vezes dá 10, às vezes dá 200, né? Se souber, é isso. Então, não há essa referência no caso. Eu já vi escola falar assim, é no mínimo 20 folhas, é no mínimo 50, é no mínimo 100. Né? Artigo, se não tiver 10, não é artigo. Pelo amor de Deus, né? Às vezes, em uma folha 4, você explica o mundo. Vai saber explicar. Né? Mas ainda... Viu? Eu falei difícil, que era para ser polêmico. Essa foi a ideia, era criar essa polêmica, né? Para a gente conseguir amarrar tudo isso. Eu acho que essas 2 perguntas, né, acabam meio que amarrando todo o nosso propósito dessa sequência de lives que nós tivemos até agora, que foi trabalhar muito a questão de parte textual, de início de TFG. Lembrando, eu quero deixar um recado para vocês, né? Aproveitando aqui que agora estamos só um recadinho aqui na tela. Vamos lá, pode falar, João. Não, eu brinquei, né? Onde está o Wall-E? Na verdade, você tem que responder a sua pergunta, mostrar onde está o Wall-E, entendeu? Sim. E você faz parte do seu trabalho. Bom, obrigado. Imagina. Mas eu queria falar para vocês que o Bate-Papo TFG está chegando num momento muito bacana,
porque nós estamos agora encerrando a parte de texto, e a partir da próxima live, vou começar a falar agora sobre projeto. Então, toda essa questão de textual, início de projeto, como começa, informação, escolha de tema. Então, nós abordamos tudo isso com vocês nessas 8 primeiras lives. Então, agora, a partir da semana que vem, a ideia é já trabalhar com vocês, trazendo dicas, trazendo novamente convidados, para falar exatamente agora sobre projeto. Então, vamos começar agora a iniciar uma segunda etapa do TFG de vocês, uma segunda etapa do nosso bate-papo com vocês. Além disso, também quero deixar mais um recado dizendo que foi incrível passar as férias de julho com vocês, essas férias escolares, nos encontrando aqui às terças-feiras à noite. Mas então que a partir da semana que vem, com o início da volta, né, com o início das aulas, né, então a gente volta a nossa live para sexta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, então sempre às 6 horas da tarde. Tá? E lembrando que essas aulas ficam gravadas, não vou nem dizer aula, né? Esse bate-papo nosso fica gravado no nosso canal do YouTube. Pessoal, vou aproveitar para me despedir de vocês. Vou pedir para os nossos, não vou nem falar convidados, mas para os meus parceiros, para os meus amigos também darem aí o recadinho final deles e se despedir também. Acabar de desejar para vocês um bom finzinho de férias. Eu sei que para alguns as aulas já começaram, para outros começa a partir de amanhã. Então, espero que vocês tenham aproveitado, tenham descansado, mas não tenham abandonado o TFG de vocês. Mas agora, pessoal, ó, pau na jaca, vamos ralar, porque o final do ano está aí, e eu tenho certeza que vocês vão ter grandes apresentações e vão ser muito bem-sucedidos. Então, aguardo vocês na semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Gente, eu só queria deixar também uma dica. Vamos lá, se precisarem, estamos por aqui, né? Sabem como nos encontrar, Facebook, Instagram, nosso canal aqui no YouTube. Qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom, gente? Tchau! Tchau para vocês, boa noite, até a próxima live. Boa noite, tchau, tchau.